Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver 15 questões do Enem de 2024 que não precisa praticamente fazer conta nenhuma, é só interpretar gráfico e usar uma álgebra bem básica. E eu sempre aconselho os meus alunos a fazer esse tipo de questão primeiro, não faz logo a primeira questão que você vê no Enem. Por quê? Porque assim você ganha tempo para depois parar numa mais complicada. E até também você fica menos estressado por estar resolvendo já algumas questões. Nessa prova do Enem 2024 foram 15 questões dessa forma. E eu também peço a sua ajuda antes de começar o vídeo, para você deixar o seu like aqui no vídeo, se puder se inscrever no canal e também compartilhar nas suas redes sociais, para ajudar nas visualizações aqui do vídeo. Então, vamos à primeira questão. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 137 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. O enunciado diz: a umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da unidade relativa do ar no período considerado foi. Então, isso aqui é uma questão rápida, que ela está cobrando só aqui o conceito de mediana. Eu sempre aconselho os meus alunos a fazer esse tipo de questão primeiro, porque são questões rápidas. Você fazendo uma questão dessa, você ganha tempo para parar numa questão mais complicada. Então aqui você só tem que lembrar como é que se acha a mediana. Para achar a mediana de uma sequência de números, primeiro a gente tem que colocar os números em ordem, ou crescente ou decrescente, e a gente vai achar o elemento central. Então aqui no caso, em ordem crescente, essa sequência aqui das médias vai ficar assim: 46, 54, 60, 64, 64 e 66. Então, agora a gente tem que achar qual é o termo do meio. Como aqui a gente tem um número par de elementos, então a gente vai ter aqui dois termos centrais. Como a gente tem dois termos centrais, a gente vai achar a média aritmética entre esses dois termos. Então a gente vai ter 60 mais 64 sobre 2. Vai dar 124 sobre 2, que vai dar 62. Então a mediana dessa sequência é 62. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra E. Então, essa foi a questão 137 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 141 da prova do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: a densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área, expressa na unidade habitantes por quilômetro quadrado. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área de Q é igual a 3/4 da área de R, e o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por D de Q e D de R.
A expressão que relaciona D de Q e D de R é... Então, inicialmente, o enunciado está dizendo que a densidade é a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área. Então, isso quer dizer que a densidade a gente pode dizer que é NH sobre A. NH é o número de habitantes sobre A, que é a área. A densidade de R, então, ele não está dando nenhuma informação sobre o número de habitantes e área de R. A gente pode dizer, então, que D de R, densidade da região R, vai ser NH sobre A. Agora, em relação à área Q, ele diz que a área Q é igual a 3/4 da área de R e o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Então, isso quer dizer que D de Q vai ser NH sobre 2 sobre 3A sobre 4. Quer dizer, é a metade do número de habitantes e 3/4 da área de R. Então, aqui a gente ficou com uma fração composta por duas frações. Então, para resolver aqui, a gente vai repetir a fração de cima e vai multiplicar pela fração de baixo invertida. Então, ficou NH sobre 2 vezes 4 sobre 3A. Então, fazendo aqui a multiplicação, a gente tem aqui o 4 e o 2, a gente pode dividir ali os dois números por 2. Então, vai sobrar 2 em cima, 1 embaixo. Então, vai ficar 2NH sobre 3A. Então, o que o enunciado quer saber é uma relação entre D de Q e D de R. Se a gente prestar atenção aqui, dentro aqui dessa fração, a gente tem NH sobre A. NH sobre A é justamente D de R. Então, a gente pode dizer que essa fração aqui é igual a 2/3 de D de R. Então, isso quer dizer que a gente pode dizer que D de Q é igual a 2/3 de D de R. Então, a resposta da questão é a letra E. Então, essa foi a questão 141 do Enem, caderno 5, prova amarela, de 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos resolver a questão 142 do Enem, caderno 5, prova amarela, de 2024. Então, o enunciado diz: atualmente há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegadas com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, como a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 1/3 e 5/6 polegadas, conforme a figura. A diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegada das telas do celular 2 e do celular 1, representada apenas com uma casa decimal, é. Então, essa aqui é uma questão simples. É o tipo de questão que eu sempre falo para os meus alunos que é sempre bom fazer esse tipo de questão primeiro, porque você ganha tempo para parar numa questão mais complicada. Então, essa questão aqui, ela só está cobrando o que? Você trabalhar aqui com um número misto, né, e transformar numa fração imprópria. Então, vai transformar esses dois números mistos aqui em fração imprópria e vai diminuir um do outro. Então, a gente tem que lembrar que 3 inteiros e 1/2 é igual a quanto? Eu pego esse 2, multiplico pelo 3 e somo 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E o denominador, eu repito. Mesma coisa aqui. 6 vezes 4, 24. 24 mais 5, 29. E eu repito aqui o denominador. Agora, então, a diferença vai ser 29/6 menos 7/2.
igualando aqui os denominadores, eu vou ter o MMC6, então vai ficar 29 menos 21 vai dar 8 sextos. Então essa aqui é a fração, mas ele quer que transforme em número decimal com uma casa. Então é só dividir 8 por 6. Isso aqui não vai dar a conta exata, na verdade vai dar uma dízima. Mas como ele quer uma casa decimal só, então ele vai achar que isso aqui é igual a 1,3. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então, essa foi a questão 142 da prova do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 146 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada e os 11 restantes em superfície que simula uma estrada de chão. Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias de cada tipo de superfície sejam constantes e ainda que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que a amplitude de oscilação na estrada de chão. O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é. Então, inicialmente ali ele está falando que os 9 primeiros minutos de superfície no teste foi numa rodovia asfaltada e os 11 restantes numa superfície que simula estrada de chão. Então quer dizer que esse pedaço aqui de cada gráfico simula uma estrada asfaltada e esse aqui uma estrada de chão. Em todos os gráficos acontece isso. E depois então ele diz que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície são constantes e ainda a amplitude de oscilação do amortecedor no asfalto é menor que a amplitude de oscilação na estrada de chão. Então ele está falando que as amplitudes são constantes, quer dizer, elas não variam. Então quer dizer que essa altura aqui da ponta aqui da curva, elas estão sempre aqui na mesma altura. Ela não pode variar, porque elas são constantes. Então isso quer dizer que a gente vê que esse gráfico B, ele aqui, as amplitudes estão caindo. E no C também ele cai pouquinho aqui, mas cai. Nas outras a gente vê que as alturas aqui estão sempre no mesmo ponto. Então quer dizer que a gente já pode descartar então o gráfico B e o gráfico C. Então ele vai ficar entre esses três aqui. Acontece que ele fala que a oscilação do amortecedor no asfalto seja menor que a sua amplitude de oscilação na estrada de chão. Quer dizer, o trecho aqui que simulou o asfalto, que é o primeiro, tem que ter uma amplitude menor que o seguinte aqui, que está simulando a estrada de chão. Então, o único aqui que a gente vê a amplitude menor no primeiro trecho é o A, porque aqui no D estão praticamente iguais e aqui no E também. Então, só no A a amplitude aqui no primeiro trecho está menor. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então, essa foi a questão
146 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 152 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: as receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021 em milhão de reais foram registrados por pontos em um gráfico. Nele também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes. A estimativa de receita em milhão de reais dessa indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é... Então, aqui ele tem o gráfico, então como ele falou, aqui é uma reta. Como aqui é uma reta, então o que vai acontecer? Ele vai seguir essa proporção aqui para sempre, isso aqui vai infinitamente. Então, se a gente perceber aqui a proporção em que os valores estão aumentando, a gente vai descobrir então qual vai ser a renda em 2026. Então, iniciando aqui nesse ponto, em 2014, a gente vê que, começando aqui, chamando aqui esse ponto de A, que é 2014, o rendimento era de 40 milhões. Aí então, 3 anos depois, em 2017, o que aconteceu? O rendimento subiu 1 milhão. Quer dizer, em 3 anos, subiu 1 milhão de rendimentos. Depois a gente olhar agora para esse intervalo aqui, entre B e C, aqui a gente também tem 3 anos. E aqui também subiu em 1 milhão. Então, como eu disse, se isso aqui é uma reta, essa proporção vai seguir infinitamente. Então, quer dizer que sempre de 3 em 3 anos, o rendimento está aumentando em 1 milhão. Então, isso quer dizer que em 2017, o rendimento foi em 1 milhão. Em 2020, ele passou o quê? Ele passou 3 anos. Também foi 1 milhão. Em 2023, mais 3 anos, vai ser de quanto então? Vai ser de 1 milhão. Em 2026, mais 3 anos, vai ser de quanto também? Vai ser de 1 milhão. Então, isso quer dizer que de 2017 até 2026, o rendimento cresceu quanto? Cresceu 4 milhões. Como ele quer saber o rendimento em 2026, e a gente está partindo aqui do ponto A, foi 2014, que eram 4 milhões, quer dizer o que então? Em 2026 ele vai ter esses 4 milhões aqui, mais esses rendimentos aqui. Que a gente vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, que também é 4. Então quer dizer que em 2026 o rendimento vai ser de 4, que era o que já estava aqui, mais 4, que foi o que aumentou. Então aqui vai dar 8 milhões. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então, essa questão tem outras formas de ser feita. Ela pode ser feita também como usando a equação da reta e até também geometria. Mas como aqui a gente está mostrando questões rápidas e que no Enem é sempre bom ganhar tempo, então por isso eu estou mostrando dessa forma aqui. Mas você também pode ver ela resolvida de outras formas. Então essa foi a questão 152 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 153 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo tem em seu interior 2 anteparos verticais fixos na sua base e em 2 paredes opostas sendo perpendiculares a elas conforme a figura. Esses anteparos de espessura desprezíveis estão instalados de maneira a dividir
a base do tanque em 3 retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto através de um duto que despeja água em vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna da água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é. Então, isso aqui é uma questão que você não precisa usar assim, fazer conta, usar algo de uma fórmula. Você precisa interpretar o que o enunciado está dizendo e as informações aqui do gráfico. Mas ela tem aqui uns pontos muito importantes que você tem que prestar atenção no enunciado. Ele diz que o gráfico descreve a cada instante a maior altura da coluna de água. E também diz que essa altura aqui é metade dessa altura, essa daqui é metade dessa, e as bases aqui de cada uma dessas 3 regiões aqui são iguais. Então, isso quer dizer que a água, ela entra por aqui, então ela vai encher primeiro essa região. Então, o que vai acontecer? A altura vai aumentando, 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 até chegar aqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, começa a transbordar para outra, para o outro lado. Então, aqui zero a altura e ela vai de novo aqui, aumentando, aumentando, até chegar aqui, nesse ponto. Acontece que esse aumento aqui da altura, nessa região aqui, do meio e da outra, esse aumento aqui não vai ser mostrado no gráfico. Por que não vai ser mostrado? Porque justamente por causa dessa situação aqui. Ele diz que o gráfico descreve em cada instante a maior altura. Então quer dizer que ele começou a encher aqui, foi aqui aumentando a altura, foi subindo, chegou aqui e começou a cair. Só que quando ele caiu aqui, zerou a altura. Mas a maior altura continua sendo essa. Então o gráfico vai mostrar essa altura aqui constante, enquanto estiver enchendo essa região e essa região. Então, por causa disso, a gente já pode descartar esses 2 gráficos aqui. Por quê? Porque primeiro, nesses 2 gráficos, o nível de água já começa aqui em cima. E o nível de água, na verdade, ele começa aqui zerado. E depois que ele começa a transbordar, o nível de água não cai, porque ele vai mostrando esse nível aqui que é o maior, que é o que está constante. Então aqui o gráfico não pode cair aqui, então ele vai ficar entre esses 3 gráficos aqui de cima. Agora então, na hora que ele estiver enchendo essa região aqui do meio, o que vai acontecer? A gente já sabe que essas distâncias aqui são iguais, as bases aqui dessa região são iguais. Essa altura aqui, ela vale aqui para as 2 regiões. Então, e também essa altura aqui é metade dessa. Então, isso quer dizer que o tempo que ele vai levar para encher essa região do meio vai ser metade do tempo que ele levou para encher essa primeira região. E ao mesmo tempo, quando a água chegar nesse ponto aqui, que ela transbordar para cá, o tempo que ele vai levar para encher essa terceira região vai ser igual ao tempo que ele vai levar para encher essa região do meio. Por quê? Porque a base aqui é igual e essa altura vale para os dois. Então o tempo que ele vai levar para encher essa região do meio, essa daqui, vão ser iguais e vão ser a metade desse tempo que ele levou para encher a primeira região. Então quer dizer que o tempo que ele vai levar para encher aqui essa terceira região aqui inteira vai ser igual a esse tempo aqui, porque aqui vai ser metade, metade vai ser igual ao tempo que ele vai encher essa primeira região. E quando ele atingir esse nível aqui,
Quando ele começar a encher daqui para cá, como essa altura é a metade dessa, então a altura dessa região daqui até a parte de cima é igual a essa altura aqui de baixo. Então o tempo que ele vai levar para encher desse nível aqui até esse nível aqui de cima vai ser igual ao tempo que ele levou para encher as duas regiões. Então isso quer dizer que para a água chegar nesse nível aqui de cima, ela vai levar o que? Ela vai levar 2 vezes o tempo que ela levou para encher a primeira região. Por quê? O tempo que ele vai levar para encher essa região é a metade do tempo que levou para encher a primeira região, que também é igual ao tempo que ele vai levar para encher essa região aqui do lado. Então, para encher essas duas regiões de baixo, ele levou o mesmo tempo aqui. E para encher essa região aqui de cima, essa região tem o mesmo volume dessas duas aqui. Então, para atingir esse ponto aqui em cima, esse nível aqui, ele vai levar o dobro do tempo que levou para encher a primeira região. Então, por aqui, a gente já vê que em todos os gráficos, ele mostra que para encher a primeira região ele levou 2 horas. Então, se ele vai levar o dobro do tempo para chegar nesse nível aqui, ele vai levar mais 4 horas para chegar a esse nível. Se ele já tinha levado 2 horas aqui, então ele vai levar o que? 6 horas para chegar nesse nível aqui onde eu botei aqui essa linha preta. Então, se ele já tinha 2, ele vai atingir esse nível aqui em 6 horas. Então, isso quer dizer que o único gráfico que mostra isso é esse gráfico aqui da letra B. E daqui em diante, ele vai começar a encher. Então, aqui ele vai encher o que? A figura inteira. Ele já não vai ter mais nenhuma antepara aqui, nenhuma divisão. Então, como a vazão é constante, a altura vai encher aqui numa mesma proporção, vai ser uma linha reta aqui. Então, a resposta da questão é a letra B. Então, essa foi a questão 153 da prova do Enem, do caderno 5 de 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos resolver a questão 154 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. O tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro em cada decimal é aproximadamente. Então, isso aqui é uma questão bem simples. Ela só está cobrando aqui o cálculo da média aritmética. Então, é uma questão bem rápida que eu sempre aconselho os meus alunos a fazer esse tipo de questão primeiro. Porque fazendo essa questão primeiro, você ganha tempo depois para parar numa questão mais complicada. Então, aqui é só calcular a média dos números que estão lá. Você vai fazer a soma. Vai fazer 36 mais 17 mais 27 mais 13 mais 13 mais 13 e vai dividir por 6. Você vai dividir sempre pelo número de elementos. Vai ficar 119 sobre 6, então vai dar 119,8. Aqui vai dar uma dízima, então por isso que ele botou aqui aproximadamente. É 19,8. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi uma questão bem rápida, como eu falei. É sempre bom fazer esse tipo de questão primeiro, que aí você ganha tempo para parar numa mais complicada. Então essa foi a questão 154 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula.
Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 156 do Enem, caderno 5, prova amarela, de 2024. Então, o enunciado diz: o uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral o valor V a ser pago em real varia em função de a tarifa base F no valor fixo em real cobrado no início da viagem, o tempo T em minuto e a distância D em quilômetro. Um desses aplicativos cobra R$ 2,00 no valor fixo, acrescido de 26 centavos por minuto de viagem e R$ 1,40 por quilômetro rodado. Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é. Então, essa é uma questão, ela é praticamente assim conceitual. A gente não tem conta para fazer, ele só quer que você monte a expressão que vai calcular o valor da viagem. Então, resumindo aqui o que ele falou, ele diz que tem a tarifa F, que é fixa, que ele, no caso desse aplicativo é R$ 2,00. Depois tem o tempo T, que está em minuto e que esse aplicativo cobra 26 centavos por minuto. E depois a distância D, que está em quilômetro, que o aplicativo cobra R$ 1,40 por quilômetro. Então, a expressão vai ficar dessa forma: R$ 2,00 que é o preço fixo, depois 26 centavos por minuto, onde o T é o tempo, e 1,4 que é a distância em quilômetro. Então a expressão vai ser formada o que? Vai ser isso mais isso mais isso. Vai ser R$ 2,00 que é o fixo, mais 0,26t que é o tempo, mais 1,4d que é a distância. Então isso quer dizer que a resposta da questão vai ser a letra B, que é que está somando todos esses fatores aqui. Então, essa foi a questão 156 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 158 da prova do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção da tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinando um bom fluxo de água. O fluxo φ de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em milímetros por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo φ de água que atravessa a superfície da membrana é. Então, esse é aquele tipo de questão que ela é só conceitual, você não tem nenhuma conta para fazer. E eu sempre aconselho os meus alunos a fazer esse tipo de questão primeiro, para que fazendo uma questão dessa, vai sobrar mais tempo de parar numa outra questão que seja mais trabalhosa. Então, resumindo aqui o que o enunciado está dizendo, ele quer que monte a unidade, e essa unidade ela vai ser diretamente proporcional à vazão em milímetro por segundo
e inversamente proporcional à área que está em centímetro quadrado. Então, esses aqui são os dois componentes da unidade. Então, esse primeiro componente aqui é milímetro por segundo, então vai ficar milímetro sobre segundo. E esse aqui é inversamente proporcional à área que está em centímetro quadrado. Se é inversamente proporcional, então ele vai representar 1 sobre centímetro quadrado. Como esses dois componentes aqui vão fazer parte da unidade, então a gente tem que multiplicar os dois para montar aqui a unidade. Então a gente vai ter o que? Vai ter milímetro vezes 1, milímetro sobre segundo vezes centímetro quadrado. Essa vai ser a unidade. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra C. Essa aqui é a unidade que ele está representando aqui essas condições. Então essa foi a questão 158 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 162 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória A, B, C, D, E, F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura. A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória A, B, C, D, E e F descrita pelo personagem é. Então, isso aqui é uma questão conceitual, a gente não tem conta para fazer, a gente tem que saber então aqui o conceito de projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal? Na prática, a projeção ortogonal é uma linha perpendicular que sai do ponto e vai até o plano. Então, a projeção ortogonal de um ponto, então é como eu falei, é essa perpendicular. A projeção ortogonal de uma reta é o que? É o conjunto das projeções ortogonais de cada ponto dela. Então, para saber a projeção ortogonal dessa trajetória aqui vermelha em cima aqui do plano, a gente já sabe que ela começa aqui nesse ponto. Então, qual seria agora a projeção deste ponto aqui? A projeção desse ponto seria o que? Como eu falei, uma perpendicular. É uma linha reta que vem até aqui. E qual seria a projeção ortogonal desse segmento aqui? Então vai ser essa linha que vai desse ponto até esse. Então essa aqui é a projeção ortogonal desse trecho. Agora, qual seria a projeção ortogonal desse ponto D? A mesma coisa, uma linha perpendicular que vem até aqui embaixo. Agora, qual a projeção ortogonal desse segmento? É essa linha aqui que está entre esses dois pontos. Agora, qual seria a projeção ortogonal desse ponto C? De novo, é a perpendicular que vem até aqui embaixo. Qual é a projeção ortogonal desse segmento aqui? É esse segmento que vai desse ponto até esse aqui. A projeção ortogonal do ponto B vai coincidir com a do ponto C, então está no mesmo lugar aqui. E a projeção ortogonal do ponto A também vai coincidir com esse ponto aqui. E a projeção ortogonal desse segmento, então, vai ficar aqui, ligando esse ponto a esse. Então, a projeção ortogonal dessa trajetória aqui, no plano, é essa que está aqui embaixo. Então, a gente tem que ver qual desses diagramas aqui tem essa trajetória. A gente vai ver que é a letra C, que ela sai daqui, vem até aqui, passa aqui por cima dessa linha,
vai até o outro lado e volta para cá. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 162 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 168 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Também se quiser ver outras questões dessa prova do Enem, é só clicar aqui em cima. Então, o enunciado diz: três grandezas 1, 2 e 3 se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações de dependência existentes entre as grandezas 1 e 2 e entre as grandezas 2 e 3. Então aqui estão os gráficos. O valor máximo assumido para a grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 a 3 é. Então, esse é aquele tipo de questão em que você não precisa fazer conta. Eu até falo para os meus alunos, para não resolver logo a primeira questão que você vê na prova, não. Procura esse tipo de questão assim, porque resolvendo esse tipo de questão, é uma questão rápida, você ganha mais tempo para parar numa questão mais complicada. Então, nesse caso aqui, a gente tem que acompanhar o valor de cada grandeza entre 1 e 3. Então aqui, nesse gráfico aqui, está mostrando a relação entre a 1 e a 2, e aqui está mostrando a relação entre a 2 e a 3. Começando pela grandeza 1, quando ela vale 1, é esse valor aqui, isso quer dizer que a grandeza 2 vai valer quanto? Olha lá, vai valer 1,5. Ele não marcou aqui, mas fica subentendido que aqui está 1,5. Então aqui a grandeza 2 está valendo 1,5. Agora a gente vai passar para o outro gráfico. Quando a grandeza 2 estava no 1,5, quer dizer, quando ela está aqui no meio, quer dizer que a 3 vai estar valendo quanto? A 3 vai estar valendo 2,5. Então a gente vai acompanhando os valores dessa forma. Quando G1 vale 1, G2 vale 1,5, G3 vale 2,5. Agora vamos ver quando a grandeza 1 vale 2. Quando a grandeza 1 estiver valendo 2, isso quer dizer que a grandeza 2 vai estar valendo 3. Agora olhando para o outro gráfico, quando a grandeza 2 vale 3, então a grandeza 3 vai valer 1. Então a gente vai acompanhando dessa forma aqui. A grandeza 1 valeu 2, a grandeza 2 valeu 3, e agora aqui, quando a grandeza 2 vale 3, a grandeza 3 vale 1. E agora por último vamos ver quando a grandeza 1 vale 3. Quando a grandeza 1 vale 3, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a grandeza 2 vai valer 3,5. Se a 2 estiver valendo 3,5, então isso quer dizer que a grandeza 3 vai estar valendo o quê? 1,5. Então a gente acompanha dessa forma aqui. A grandeza 1 foi 3, G2 3,5, a 3 1,5. Ele quer saber o valor máximo assumido pela grandeza 3. Qual foi o valor máximo? Foi 2,5. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então, essa foi a questão 168 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 171 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo PQRS em um material rígido, afixou o lado PS do trapézio
em uma vareta fixa retilínea, eixo de rotação, e girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe que a figura que representa o trapézio é fixado na vareta e o sentido do giro. O sólido obtido foi né? Então, isso aqui é uma questão, ela é conceitual, né? A gente aqui não tem nenhuma conta para fazer. Aí tem que entender aqui qual é o sentido ali quando ele fala o que é um sólido de revolução. Um sólido de revolução é um sólido que você gera quando você tem uma figura plana, que no caso aqui é essa figura aqui desse trapézio. Você vai girar ele, como ele preso aqui nesse lado PS, você vai girar ele, e na hora que você gira, isso aqui vai formar uma figura que vai ser um sólido, né? Então você tem aqui que imaginar qual é a figura que vai se formar quando ele girar aqui em cima desse eixo. Então ele aqui tem um trapézio, aqui tem um lado QP e aqui tem um lado RS. Imagina quando ele girar esse lado aqui, o que vai acontecer com esse segmento aqui PQ? Ele vai girar em volta desse eixo, ele vai formar o que? Ele vai formar um círculo aqui. E aqui embaixo também vai formar um círculo aqui. Então, qual vai ser essa figura que vai ser formada por esses dois círculos aqui e esse lado aqui que vai girar junto com ele? Vai ser o que? Vai ser um tronco de cone. Por quê? Vamos imaginar aqui, girando, então ele vai girar esse lado, vai girar esse, vai formar uma figura assim. Aqui você tem um círculo que vai formar como se esse PQ aqui é o raio desse círculo e esse RS é o raio do círculo de baixo. Então, isso aqui é o que? Isso aqui é um tronco de cone. Por que um tronco? Porque imagina o cone, imagina o cone inteiro, seria o que? Seria o prolongamento disso aqui, que vai dar o verso aqui em cima. O tronco é o que? É como se tivesse pego o cone e cortasse ele assim num eixo paralelo à base. Então essa circunferência aqui, ela está paralela a essa aqui de baixo. Então essa figura aqui formada é o cone, é o tronco do cone. Então essa aqui já é a resposta da questão, é a letra D. Então ele só queria o que? Só queria que você imaginasse aqui qual era a figura que ele ia formar na hora que girasse e qual é o nome dessa figura. Então é só isso. Então essa foi a questão 171 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 175 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: o gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações no mesmo período. Considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados por S1, o saldo em junho de 2009, S2, o saldo em janeiro de 2010, S3, o saldo em junho de 2010. A ordenação dos saldos S1, S2, S3 do maior para o menor é. Então, essa aqui é uma questão, ela é bem simples, ela é só aqui analisar o gráfico. E é o tipo de questão que eu sempre falo para os meus alunos para fazer esse tipo de questão primeiro. Não sai fazendo logo a primeira questão que aparece, não. Procura primeiro esse tipo de questão, porque assim você ganha tempo para parar numa questão mais demorada. Em 2024, eu até vou fazer um vídeo aqui, vou botar depois no canal, que foram
umas 14 questões dessa forma. Então, numa prova com 45 questões, você já faz 14 assim mais rápido, né? Já ajuda, né? Então, nesse caso aqui, ele quer saber o saldo nos meses que estão aqui marcados. Então, é só fazer o que? É só fazer o maior menos o menor. Então, aqui, a gente vai ter, em junho de 2009, vai ser 14.000,5 menos 10, que vai dar 4,5. Aqui em janeiro de 2010, o que vai acontecer? Os dois aqui estão iguais. Então, aqui é zero. Aqui, né, eu vou diminuir um número menos ele mesmo, vai dar zero. E aqui em junho de 2010, a gente vai ter 71,1 menos 14,8, vai dar 2,3. Agora então a questão quer que coloque os saldos em ordem e que seja do maior para o menor. Então o maior é junho de 2009, que é S1. Depois o outro vai ser o S3, que é junho de 2010. E o menor deles é o 0, que é o S2, que é janeiro de 2010. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A, S1, S3 e S2. Então essa foi a questão 157 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 176 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Então, essa aqui é uma questão bem simples, ela praticamente não tem conta para fazer. Eu até falo para os meus alunos, puder fazer, não faz logo a primeira questão que você vê na prova. Procura esse tipo de questão assim, que resolvendo ela primeiro, você ganha tempo para parar numa questão mais complicada. Então, para resolver essa questão, só precisa lembrar qual é o conceito de uma porcentagem. Uma porcentagem sempre vai equivaler a uma fração que tem o denominador 100. Então, isso quer dizer que 135,25% é o mesmo que o quê? 135,25 sobre 100. Ele quer saber a representação decimal. Então, se a gente tem aqui o denominador 100, o decimal que representa essa fração é o que? Eu vou andar com essa vírgula duas casas para cá, para a esquerda. Então, eu vou tirar a vírgula daqui, vou andar uma, duas casas, vai ficar 1,3525. Então, a resposta da questão é a letra D. Então, essa foi a questão 176 do Enem, caderno 5, prova amarela 2024. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 178 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Então, o enunciado diz: uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representação dos números racionais. Essa máquina tem um visor dividido com 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder
para a professora em que posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem. Este estudante respondeu corretamente à pergunta da professora. As posições indicadas pelo estudante foram. Então, esse aqui é aquele tipo de questão que ela é bem conceitual, ela quase não tem conta para se fazer. Então, ela só está aqui cobrando então conceitos aqui de números racionais de exponenciação. Então, por exemplo, aqui no primeiro compartimento, ele tem ali 4 elevado a meio. Então aqui a gente tem que lembrar que sempre que eu tenho o número inteiro elevado a uma fração, isso quer dizer que eu posso transformar isso aqui numa raiz. Então eu botei isso aqui. 4 elevado a meio é igual ao que? Raiz quadrada de 4. Por quê? Porque esse 2 que está aqui no denominador, ele vem aqui para o índice. Porque na raiz quadrada a gente não tem nenhum número aqui. Por quê? Fica subentendido que aqui está o número 2. E o expoente aqui do 4 que não está aparecendo, na verdade é quem? É o 1. Então esse 1 aqui vem para o expoente, esse 2 aqui vem para o índice. Então fica raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é, raiz quadrada de 4 é 2. Agora então aqui eu tenho um número misto, 4 inteiros e 1 meio. Para transformar isso aqui numa fração imprópria, a gente faz o que? A gente multiplica 4 vezes 2 mais 1. Então vai dar 9 sobre 2. O denominador, eu repito. A próxima fração aqui é 10/45. Se a gente simplificar aqui, dividir por 5 dos dois lados, a gente vai ter 2 nonos. Agora aqui a gente tem 18 quartos. 18 quartos também, se a gente simplificar, a gente vai ter 9 sobre 2. 4,5. 4,5 é o mesmo que o quê? 45 sobre 10. 45 sobre 10, se a gente dividir por 5, aqui o numerador e o denominador, a gente vai ter 9 meios. E por último aqui a gente tem 4 quintos. 4 quintos vai dar o quê? Vai dar 0,8. Então, ele quer saber qual desses números representam o mesmo valor. Então, a gente vê que todos eles são o quê? São 9 sobre 2. 4 inteiros e 1 meio é 9 sobre 2. 18 quartos é 9 sobre 2. 4,5 é 9 sobre 2. Então, quer dizer que esses números aqui, essas frações aqui e esse número misto aqui tem o mesmo valor. E prestando atenção aqui, essa questão também tem uma pegadinha, porque ele bota aqui 10/45, se a gente simplificar, que a gente tem aqui 2 nonos. Se você está fazendo aqui a questão rápido, com pressa, porque é uma questão fácil, quer acabar logo, você pode confundir aqui 9 sobre 2 com 2 nonos, né? Então, 2 nonos não é o mesmo que 9 sobre 2. Então, tem que tomar cuidado para essas pegadinhas que tem na questão. Então, isso quer dizer que a resposta então vai ser compartimento 2, 4 e 5. Então, a resposta da questão é a letra B. Então, essa foi a questão 178 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2024. Obrigado, até a próxima aula.